nesse fim de tarde aqui na Praia dos Ingazeiros, em Rio Pardo, às margens do rio Jacuí, o maior rio do Rio Grande do Sul. Eu vou te contar a história de um antigo porto que tinha aqui. Eu peguei mais informações no arquivo histórico. Na realidade, esse vídeo é bastante sobre histórias interessantes do arquivo histórico que eu vou te contar em Destinos do Sul, hoje, desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E esse cais que existia aqui foi erguido em 1848 e ainda tem resquícios dele aqui. E as informações para saber um pouco mais dessa história, o melhor lugar é no arquivo histórico. E eu fui lá nesse dia que eu tô fechando aqui em Rio Pardo, que eu fui em vários lugares, acompanhado pelo pessoal daqui da cidade, e rendeu alguns conteúdos. E quando eu tô gravando esse vídeo, eu nem sei ainda como eu vou fazer cada conteúdo, mas acho que tem um bem interessante que eu tô te colocando aqui, então, que é sobre essas questões do arquivo histórico, que eu fui pesquisar sobre Fortes dos Maria José. Eu fiz um outro conteúdo sobre Fortes dos Maria José, onde eu falo com o pessoal daqui da cidade, secretária de Cultura, historiadora, enfim. Mas eu também falei com a Neuza lá no arquivo histórico. Também falei com o historiador Alexandre, também com outros vários assuntos. Mas ela comentou, então, que nas pesquisas dela, constatou, então, que foi feito, começou a se construir essa rampa, ou esse cais aqui de Rio Pardo, depois que o imperador visitou a cidade em 1846. E logo em seguida se começa a fazer as obras, e ela não conseguiu ainda saber quando foi concluída essas obras, foi bem concluído e quanto tempo foi utilizado, porque depois veio até o trem, e aí o eixo do desenvolvimento do transporte saiu aqui do Rio Jacuí, foi lá mais perto da estação ferroviária. O Jacuí aí que eu estou pegando esse belo fim de tarde, aproveitando a última luz que dá para conversar um pouco contigo aqui no lugar, onde eu estou até passando aqui no ponto, então, onde era o cais, tem essas pedras antigas. E a Neuza, no arquivo histórico, ela pesquisou documentos e ela viu que essas pedras com as quais foi feito então esse cais ou a rampa, elas foram retiradas dos quartéis. E a gente ficou questionando assim, os quartéis, ou seja, estruturas militares, talvez no entorno do Forte Jesus Maria José, mas não se tem bem ao certo que estruturas eram essas, e provavelmente esse forte já não estava mais sendo utilizado, já estava sendo desmanchado, porque ele foi construído 100 anos antes, ali por volta de 1750, depois assinado o Tratado de Madrid. Depois tem um outro conteúdo que eu falo mais sobre isso, a gente conversou sobre isso, tem poucas informações até sobre o forte no arquivo, isso até não se consegue muito, porque é muito antigo, mas se conseguiu evidências de que ele foi construído a partir de 1751, o que o historiador Alexandre estava comentando, o Alexandre, que eu conversei lá, historiador, que há um relato de um viajante que estava indo então para Rio Pardo, lá onde está se construindo o forte, isso em 1751, um ano depois da assinatura do Tratado de Madrid, que mudou as fronteiras entre portugueses e espanhóis, e aí foi feito esse forte. Como eu disse, eu vou contar em outro conteúdo, mas tem outras coisas interessantes no arquivo histórico que eu consegui captar lá também. São livros e livros com manuscritos, com documentos manuscritos. Sim. E tu acha que tem cerca de 100 mil documentos? A gente contou, quando fizemos esse projeto aqui da Unesco, a gente calculou, estimou. Aproximadamente 100 mil documentos. Impressionante, né? E nós temos um livro de ata também, as atas todas aí. Sim. Aqui são as atas, os livros de atas, começando em 1811, quando instala a Câmara, né? Daí vamos abrir esse jornal impresso
em um tecido. É uma verdadeira relíquia aqui do Arquivo Histórico, hein? Verdade. E é de 1889. Não, esse é 1899, esse, ó. 1899. Aham. Que é um jornal aqui de Rio Pardo, é isso? Rio Pardo, estado do Rio Grande do Sul. E esse outro jornal, provavelmente de outro grupo, que às vezes eram de grupos políticos, né? Que defendiam certas ideias. Ideias Quer diferentes. dizer, Um a favor, defendiam as o suas outro contra, ideias claro. através desses jornais, né? E tu acha que ali embaixo tem um artigo da NOCA, que seria, então, a Ana Aurora, Tenho quase certeza. que foi uma professora, primeira professora aqui de Rio Pardo. Formada. Ana Aurora Do Amaral Lisboa. Amaral Lisboa. Ela tinha também uma... Esse é o histórico das duas, tá? Ô, Marcinho, tu não... Olha... A história completa delas, eu vou Já- ter que ler e Vai fazer ter um vídeo que em ler. casa, com calma. Aí a gente vai completar esse conteúdo depois com outro vídeo, uma outra fala. 1860 mesmo ela é, ó. 1860, Eu achei que ela tinha nascido mesmo em a Ana 1860. Aurora de Amaral Lisboa. Isso. E eu vou te contar então um pouco mais desses assuntos que a gente comentou ali. Enquanto a gente estava conversando, veio o pessoal então e entregou esses documentos ali, esse material que fala sobre esses assuntos do porto lá que tinha na Praia dos Engazeiros, do Forte Jesus Maria José, e de duas personagens femininas. Uma delas é a médica Rita Lobato, que foi comentada em um outro conteúdo que a gente falou sobre o Centro Regional de Cultura, um outro vídeo ali sobre o Pardo, dá uma olhada aí no canal, se fala, o guia ali do museu comentou então sobre a vida médica Rita Lobato, que depois virou inclusive vereadora na cidade, perdeu o mandato com o advento do Estado Novo em 1937, e seguiu exercendo aí a sua medicina. Então é um personagem importante, a gente viu alguns manuscritos, umas cartas dela, acabei não filmando, enfim. E um outro personagem interessante também, que a gente comentou e estava comentando que ela teria escrito artigos em jornais, é então a Ana Aurora do Amaral Lisboa, uma mulher interessante à frente do seu tempo. E antes de comentar sobre a história dela, eu vou te convidar para acessar, é claro, destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde além de mais conteúdo para ti, tem uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, excursões aí de final de semana, pacotes turísticos, pode reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco, a gente pode montar um pacote especial para ti. E essa Ana Aurora do Amaral Lisboa, então, foi uma professora formada na Escola Normal de Porto Alegre, nasceu em 1860, ela é de Rio Pardo, e foi exercer a sua profissão, mas também ela se envolveu em causas políticas, escrevia artigos em jornais, participava do debate, por vezes acalorado, e chegou a militar na Revolução de 1893. De 1893 a 1895, que aconteceu entre duas facções políticas no Rio Grande do Sul. Uma hora tem que aprofundar aqui, ali, em algum conteúdo a gente já comentou, teria que levantar mais situações, histórias dessa guerra praticamente que aconteceu entre gaúchos de pensamentos políticos diferentes. Inclusive, uma das características uma das práticas adotadas nesse conflito foi a prática da degola, se degolava inimigos, uma forma violenta de resolver conflitos políticos, e ela se engajou em uma causa, em um lado, em um conjunto de ideias, e inclusive foi afastada das suas funções em função disso, e aí resolve então fazer uma escola particular junto com duas irmãs dela, a Zamira e a Carlota, e essa escola tem o nome de Colégio Amaral Lisboa, e por muitos anos ela ensinou e formou várias crianças. Por vezes ela não cobrava
ou mensalidade desses alunos. E na escola dela, filhos de ex-escravos sentavam lado a lado com filhos de famílias abastadas, brancas. Enfim, esse era o modelo de escola que ela propôs. Ela nasceu em 1860, veio a falecer em 1951, a Rita Lobato é de 66, elas foram contemporâneas. Enfim, são personagens relevantes para a história da cidade. Se tu é da cidade, tem que conhecer. Inclusive, parece que tem um busto aí que dá uma olhada. Eu pesquisei um pouco mais e tem até uma dissertação de mestrado agora, de 2020, sobre a trajetória política dela, engajamento político dela. Seria interessante conhecer mais essa história. Como eu te disse, a gente vai pesquisando e visitando lugares e vai aprofundando, vai descobrindo, desvendando mais histórias interessantes, lugares interessantes, histórias interessantes, como eu quis dar exemplo desse arquivo histórico de Rio Pardo, que é importante porque Rio Pardo é uma cidade muito antiga, mas existem vários arquivos históricos em várias cidades, óbvio, e esses dias até eu comentei no conteúdo sobre o Instituto Hércules Galop, conversei com a guia lá, e ela falou que estava se levantando histórias sobre a participação política também da família Galop, através do Arquivo Histórico de Caxias do Sul. A gente comentou, uma hora tem que ir lá conversar, enfim, eu tive a oportunidade um tempo atrás de estar o Arquivo Histórico do Estado do Rio Grande do Sul, que fica no centro de Porto Alegre. Existe também o Arquivo Histórico da cidade de Porto Alegre, e o pessoal comenta que tem muitas histórias, muitos documentos interessantes que a gente poderia lá pesquisar e trazer essas histórias. É claro que teria que ter um motivo para fazer uma pesquisa, mas só a visita já é interessante. É interessante que se alguns documentos e acervos que estão nesses arquivos históricos sejam colocados também em museus, que a gente tem essa interação, que essas histórias possam vir à tona depois de tantos anos passados para servir de referência, para a gente refletir sobre coisas que já aconteceram. E que às vezes a história se repete, então a gente tem que rever algumas histórias, sejam elas agradáveis ou não, para a gente repetir, quem sabe, ou se inspirar nas coisas interessantes que aconteceram, importantes do lado e positivas, mas também que a gente possa olhar coisas que sejam tristes, para que a gente veja o porquê aconteceu isso, para que não se repitam as coisas desagradáveis, enfim. Então uma situação interessante, foi interessante visitar e conhecer essas histórias que foram contadas para nós aqui. A gente dá um abraço para todo mundo que se dedica a essa atividade. Histórias que foram contadas para nós ali no Arquivo Histórico de Rio Pardo. Já sabe, né? Acesse destinosdosul.com, que lá tem muito mais para ti. Vamos junto!